No vídeo de hoje, nós vamos falar aí sobre as SAFs do Brasil, mais especificamente sobre uma SAF no Fluminense. E aí, já vou separar aqui o joio do trigo, tá? Se você está disposto a falar de Fluminense, um debate produtivo, esse vídeo é para você. Agora, se você não está disposto a assistir esse vídeo do início ao fim, aí eu já recomendo que você assista aí a um outro canal, um outro vídeo. Porque esse debate aqui é extremamente importante que nós possamos ter um com o outro. E aí a importância da sua opinião e como você pode expressá-la através do comentário aqui no vídeo. Então não deixe de comentar, não deixe de deixar a sua opinião aqui. E é claro, se inscreva também no canal caso você ainda não seja inscrito. É muito importante a sua colaboração. Como você pode estar colaborando? Através do like, caso você ainda não tenha curtido, caso você não seja inscrito, da sua inscrição e também através da sua opinião aqui nos comentários, beleza? Então seja muito bem-vindo ao canal do SAMU, canal criado para falar do Flu. Eu vou começar esse vídeo trazendo aqui alguns números de alguns clubes que foram vendidos, para que a gente possa entender qual é o valor do Fluminense, quanto que o Fluminense, por quanto o Fluminense venderia o nosso clube, qual seria esse valor aí que o Fluminense teria que pedir pelo Fluminense. Vamos lá, então vamos começar com o Bahia, tá? O Bahia foi vendido aí pelo City Futebol Group, então pelo grupo City, tá? E o Bahia foi vendido por 70 milhões de reais, que vai ser investido ao longo de 15 anos. Então, ao longo de 15 anos, vão ser investidos 700 milhões aí ao Bahia, por 90% dos direitos aí sobre o Bahia, tá? Então, hoje o Bahia virou uma vitrine. Então, tudo que é refúgio lá do Manchester City, jogadores novos que não deram certo, né, no Manchester City Young, que seria um sub-23, sub-20 do Manchester City, jogadores que eles contratam, que são novos, como por exemplo o Kaique, que saiu do Fluminense e foi para lá, ele foi para esse time B do Manchester City. Por exemplo, o Metinho também fez o mesmo caminho, não deu certo, não vingou, eles trouxeram para o Bahia e aí vamos ver, se ele render, volta para o Manchester City. Então não tem uma carreira, por exemplo, deu certo no Bahia, vai ficar por mais 5 anos. Não, deu certo, meu amigo, veio uma proposta, eles vão vender. Então não tem esse projeto aí para que o jogador se torne ídolo, conquiste títulos. O interesse desse grupo é simplesmente usar o Bahia como vitrine, tá? E aí, o Botafogo também foi vendido. E olha, foi vendido por apenas 700 milhões, gente. Vocês têm noção disso? O tamanho do Botafogo é o tamanho de um bairro. E foi vendido por 700 milhões, por 90%. O comprador aí foi o John Texco. Não tem dado muito certo. Foi assim, eu não considero que o Botafogo tenha time para estar em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. É totalmente atípico, é realmente o elefante em cima da árvore. Tá lá, mas a gente não sabe como foi parar. Então pode ser que conquiste esse título aí, mas se vocês lembrarem bem, o Botafogo não conseguiu nem se classificar para as quartas de final, perdão, para as semis de final do Campeonato Carioca, tá? Então realmente eles estão assim, com aquela sorte de campeão, né? Porque se você olhar jogador por jogador, tem um ou outro ali que salva, mas são jogadores que há uns 3 meses atrás, 4, 5 meses, ninguém queria no time. Eu, por exemplo, salvaria só o Cuesta, um jogador que eu gosto do Botafogo, bem antes deles começarem a jogar bem. Agora, é realmente algo que assim, tá nadando contra a maré. E o Cruzeiro também aí, cara, isso aqui é inacreditável. O valor que o Cruzeiro foi vendido é algo surreal. O time, por mega campeão, não dá para entender. E foi comprado aí pelo Ronaldo, né? Eu acho que foi uma das primeiras SAFs do Brasil, se não a primeira. Foi comprado no dia 14 de abril de 2022 por apenas
400 milhões até 2026. Então, até 2026 vão ser investidos aí 400 milhões. O Curitiba foi comprado também pela Tricorp Investimentos, 90% também pela SAF aí. E olha esse valor. Então, cara, é algo que não dá para entender. É porque tem um prazo maior. Mas 1 bilhão e 100 milhões é muito mais do que o Cruzeiro. Será que vale mais que o Cruzeiro Curitiba? Fica aí um questionamento. Então vamos pegar esse valor, tá? Curitiba foi comprado por 1 bilhão e 100 milhões. É claro que é um clube que não tem tanta dívida, né? Então isso eu acredito que seja levado em consideração, mas mesmo assim, o potencial do Cruzeiro eu considero ser muito maior do que o do Curitiba. O Cuiabá não teve seu valor divulgado e foi comprado aí pela família Drest, não sei pronunciar aí corretamente, mas não tem um valor divulgado, tá? O Vasco da Gama, essa aqui sem dúvidas, eu acho que é a pior de todas, a pior SAF de todos os tempos do futebol brasileiro até o momento. A 777 Partners foi aí pelo valor de 700 milhões de reais em até 3 anos, tá? E é isso, cara. O Vasco, a gente tá vendo aí que é um desastre total, não ganhou nada, subiu com muita dificuldade para a Série A, e aí conseguiu disputar a Série A, não conseguiu nem chegar na final do Campeonato Carioca, e também no futebol brasileiro, provavelmente desse Campeonato Brasileiro Série A, vai ser rebaixado. Muito difícil aí manter a permanência. E aí com isso a gente vê que esses valores, o Atlético Mineiro que também foi vendido, né? O Atlético Mineiro também por 1 bilhão e 100, muito pouco, eu considero que é um valor muito baixo. E aí a gente começa a levantar alguns questionamentos. Será que quanto que o Fluminense vale? Eu acredito que no mínimo 1 bilhão de reais. No mínimo. Por quanto por cento? 49%. Você vê aqui clubes sendo vendidos por 90%. O Curitiba, por exemplo, por 1 bilhão e 100. Eu venderia o Fluminense por no mínimo 1 bilhão de reais, 49% dos direitos. O clube Fluminense teria ainda, seria o maior responsável, o administrador. Então a gente saberia que praticamente nada mudaria. O que mudaria é que, por exemplo, vai vender um jogador, a SAF teria direito sobre essa venda. E aí, esse é o motivo para eu achar que uma SAF do Fluminense hoje, 49% dos direitos sobre o Fluminense, valeria no mínimo 1 bilhão de reais. Porque imagina, há 10 anos aí, ao longo de 10 anos, isso colocando aí uma estimativa, tá? É apenas uma estimativa. Em 10 anos, esse investidor conseguiria recuperar todo esse investimento apenas com Xerém, com as vendas de Xerém. Hoje, para você ter ideia, o André está valendo aí no mínimo 30 milhões de reais. Então, o euro está em torno de 5 e pouco. Se você multiplica esse valor por 30, vai dar um pouco mais de 150 milhões de reais. Apenas em uma venda de um jogador. E aí o Fluminense há pouco tempo já vendeu o Kaique, vendeu o Luiz Henrique. A gente está sempre vendendo. Agora, provavelmente, no próximo ano, o Alexander, que é a promessa da vez. Tem o Cauã Elias, que está para subir. Tem o Arthur. Então o Fluminense nunca deixa de revelar grandes nomes. Então o maior investimento hoje, um dos maiores clubes para se investir é o Fluminense. O Santos também seja outro. O Palmeiras. Porque são clubes esses que têm uma extrema capacidade de retorno financeiro. Então você investe nesse clube, investe no Fluminense e você tem muitas chances de ter um retorno financeiro muito brevemente. E aí, na minha opinião, para o Fluminense ser vendido hoje como SAF, acho que fica inviável o Fluminense não vender para uma SAF
pelo fato de que muitos clubes estão se vendendo. E aí esses clubes conseguem contratar jogadores, se reforçam e o Fluminense cada vez mais vai ficando fraco. Porque por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É só exemplo, tá? Eu contrato o Neymar, aí eu contrato ali o Pogba para o meu meio de campo, contrato o Thiago Silva para minha zaga, contrato pro gol o Neuer. Só exemplos, tá, gente? Olha só o potencial do meu time. E aí, se eu elevo o time A, o time B tende a ter aí ser desvalorizado. E aí, para eu conseguir competir com aquele time A, fica mais difícil. Agora, se eu vendo o meu clube também, eu pelo menos me aproximo daquele time A ou me igualo. Porque eu apenas caminhando com as minhas próprias pernas, fica difícil conseguir eu acompanhar o clube que tem SAF. Você vê o Botafogo. O Botafogo hoje não gastou muito com esse time que eles têm lá, apesar de ser um baita investimento, né? Para você ter ideia, o Fluminense é um dos menores investimentos do futebol brasileiro, se não me engano, o 17º, que menos investiu na janela. Olha só o nosso poderio financeiro. Mas o Fluminense sabe contratar também. Quando eu digo que o Fluminense sabe contratar, por exemplo, quando ele trouxe o Ganso. O Fluminense não pagou nada por Ganso. O Ganso estava livre no mercado, rescindiu o contrato, veio. O Marcelo, o Fluminense não pagou nada para trazer o Marcelo. Ele rescindiu o contrato, o Fluminense foi lá, pagou o salário dele e veio. Então isso é saber contratar. É você não precisar pagar, por exemplo, igual o Flamengo faz. Seria muito interessante se o Fluminense tivesse esse poderio financeiro, mas não tem. Se você não tem isso, você tem que utilizar de outros recursos. Quais são os outros recursos? É você poder trazer jogadores que estão livres no mercado, são jogadores que estão sendo dispensados dos seus outros clubes até então. E aí você montar um bom elenco, por exemplo, John Arias. Qual o custo que o Fluminense teve com o John Arias? O Fluminense pagou lá uma balela, pagou pouca coisa, trouxe o John Arias, foi um investimento que o Fluminense fez, deu certo, pá. E aí você traz 10 jogadores e um dá certo, esse um jogador, quando for vendido, paga todos os investimentos dos outros 10 jogadores, dos outros 9, né, que deram errado. Investimento é assim. Quando você investe em um jogador, a tendência, na maioria das vezes, é que dê errado. Quando o Fluminense trouxe o John Arias, por exemplo, trouxe também um jogador peruano lá, que eu não me lembro o nome agora, me fugiu o nome, mas ele não deu certo. Eu até achava que ele ia dar certo, o John Arias não ia dar. Só que quem deu certo foi o John Arias, depois de mais de 6 meses, quase um ano, que o John Arias foi jogar bola. Trouxe também o Michael Araújo, não deu certo. Aí o Fluminense emprestou ele diversas vezes e está lá no São Paulo agora, é a última esperança que ele dê certo no São Paulo e o São Paulo opte aí por comprar o jogador e o Fluminense receba aí um dinheiro. Então, isso assim funciona no futebol. Só que quando entra esse dinheiro, essa injeção de dinheiro, aí a competição fica um pouco aí, é difícil de competir. Fica difícil quando você vê dos 10, ó, são quantos clubes aqui, ó? Vamos lá, vamos contar. Bahia, Atlético Mineiro, Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá, 6. Já são 6 clubes do. Aí tem o Bragantino. Olha o trabalho que está sendo feito no Bragantino. E olha o poderio financeiro que tem o Bragantino. Quem é Bragantino? A gente não conhecia o Bragantino até pouco tempo. Conhecia, que eu digo assim, no patamar aí, Série A do campeonato. Então hoje o Bragantino briga pau a pau com qualquer clube de Série A. Dos 12 grandes que eu digo. Por quê? Porque foi feito, além de um investimento, tem todo um planejamento. E é um clube também que é mais como vitrine, mas desses aí, comparado ao Bahia, que são mais vitrine, é o que está dando certo. Vem disputando no topo do futebol brasileiro já há algum tempo. Não só do futebol brasileiro, mas também do sul-americano. Então, é muito importante, eu vejo é uma necessidade que existe, uma SAF no futebol brasileiro. Eu acredito que existe essa necessidade, mas não 50%, 51% do Fluminense, mas sim 49%, para que ainda exista um presidente, que o presidente tome as decisões dentro do clube. Por exemplo, quem tomaria as decisões seria o Mário. O Mário que tomaria as decisões. Hoje ele é o presidente, amanhã se for um outro, vamos supor que seja o Fred.
Então o Fred tomaria as decisões e não a SAF que tomaria essas decisões. Claro que tem influência, tem todo um debate, votação, acredito que tenha votação, mas a palavra final é de quem tem o poder maior ali, que ainda seria atribuído esse poder sobre o presidente do clube. Então acho que é importante que o Fluminense venda, sim, uma parte dos seus direitos, mas que seja de 49% para baixo. E não igual está sendo feito aí, 90% da maioria dos clubes. Acho que em todos os clubes que foram vendidos foi 90%. Mas isso não é uma regra, não tem que ser assim. Então, quero saber a sua opinião, o que você acha. Isso aqui é só uma conversa, tá? É o meu pensamento. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, debater. É tudo muito novo ainda, muito recente. Eu não conheço muito sobre SAF, não tenho muito conhecimento, não tenho propriedade sobre o assunto. Isso é apenas o que eu penso no momento com as poucas informações que eu tenho. E aí, se você tiver algo para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Deixe também o seu pensamento. O que você pensa sobre uma SAF no Fluminense? Você acha que é necessário? E qual seria o modelo de SAF ideal para você? Deixa aqui nos comentários aí a sua opinião. É claro, curta aí o vídeo também. E se você não for inscrito, se inscreva. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.